noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Pessoas que buscam ajuda e que deixam de lado seus compromissos toda semana para dedicar algumas horas a ouvirem e serem ouvidas. Esta é a ideia de um grupo de ajuda mútua, cuidar uns dos outros. Alcoolismo, drogas, amor em excesso, tabagismo, neuroses, jogos, compulsão por comida, psicoses. Existem grupos para cuidar de quase tudo. O Horizonte Debate de hoje vai falar sobre as Irmandades Anônimas, que ajudam as pessoas a retomarem as rédeas da própria vida. Participam conosco hoje o mestre em Psicologia pela PUC Minas, Jairo Stacanelli, a presidente da Junta de Alcoólicos Anônimos no Brasil, Sandra Lúcia de Oliveira, e o coordenador do Grupo Neuróticos Anônimos, Paulo Fernandes. E claro, você é sempre nosso convidado. Aqui você nos ajuda a fazer o programa. Hoje estamos falando sobre as Irmandades de Ajuda Mútua. Mande uma pergunta sobre esse tema ou envie seu comentário sobre o nosso programa através do e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor, talvez, pelo telefone 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. Um prazer e uma alegria tê-los aqui conosco. E hoje, para tratarmos desse assunto maravilhoso, Irmandades de Ajuda Mútua. Ou seja, a estrutura da nossa vida é interdependência, é comunhão. Eu começo com o Dr. Jairo. Qual que é a lógica, qual que é o segredo dessas Irmandades, Jairo? Pois é, Padre Márcio, primeiro é agradecer talvez o tema que me é mais caro na minha trajetória acadêmica. Me lembro que quando vim aqui na última vez para falarmos de humor, no final do programa eu falei assim, Padre Márcio, vamos falar um pouquinho de grupo de ajuda mútua? Correto, eu acho que essa praia. Então, hoje o programa, boa noite, hoje o programa que vai ao ar é uma dica que a gente havia conversado, né? Padre Márcio, grupos de ajuda mútua, eles não são, acho que é importante a gente colocar isso, assim, não são estratégias terapêuticas como no estrito senso da palavra, né? Porque muitos desses grupos de ajuda mútua, vários deles, não têm um profissional de saúde, um psicólogo formado, inscrito em um conselho regional, um médico formado, inscrito em conselho regional, que coordena esses grupos, né? O grupo de ajuda mútua, Padre Márcio, ele é um cenário, ele é um simulacro, ou seja, o indivíduo é convidado a participar de um espaço onde a dignidade dele vai ser resgatada e a partir desse momento ele vai entender o mal que ele estava praticando, a atitude dissidente que ele estava praticando e não essa ideia de dizer que o grupo de ajuda mútua ele é terapia em si. Temos que dividir grupos terapêuticos coordenados por profissionais e esses grupos. Correto. Essa distinção ela é fantástica para nós e para dar o norte do nosso programa aqui hoje. Primeiro porque terapia, como você diz, é com profissionais. Agora, nessas irmandades, há uma lógica que ela é da proximidade, né? Talvez aquilo que se chame a linguagem do coração. Concorda, Jairo? Concordo. Talvez, Padre Márcio, assim, um dos pontos mais importantes que trabalhamos nos grupos de ajuda mútua é a ideia de instilação de esperança. Acredito que meus colegas vão trabalhar isso ao longo do tempo. Mas imaginemos um dos cenários que o senhor colocou no início do programa. Um indivíduo alcoolista que já há algum tempo não tem frequentado espaços onde o álcool não está tão abundante. Então, ele cerceou o esquema social dele para lugares onde o álcool está em plena quantidade. Ele vira e fala assim, não vem me cobrar que eu tenho que ir para grupo de apoio, não. Alcoólicos Anônimos, vou encontrar um tanto de bêbado lá. Tem nada disso, eu bebo como todo mundo bebe. Ele restringiu o ciclo de convivência. Portanto, ele acha que as pessoas que estão em volta dele bebem como todo mundo. Há uma certa resistência. Quando esse sujeito chega ao grupo e ele percebe que no grupo a maioria das pessoas se organizam, voltaram a ter a vida com mais qualidade, a família voltou a se organizar, esse indivíduo percebe que falar do problema dele com um igual é diferente de assumir o julgamento social. É essa ideia de instilação de esperança e de resgate de dignidade. Que é algo que eu chamo de milagre das Irmandades. Paulo, como iniciar
um grupo, uma irmandade anônima, no caso Neuróticos Anônimos, Narcóticos Anônimos, qualquer que seja, quem pode começar um grupo desse? Qualquer pessoa. Um grupo de anônimos, como ele está dizendo aí, não é bem uma terapia, é mais uma educação. Eu costumo dizer que é para a vida inteira. Então, é uma alimentação emocional que a pessoa tem. Se ela deixar de frequentar, eu, por exemplo, enquadro a minha vida, classifico a minha vida antes e depois de NA, Neuróticos Anônimos. Se eu deixo de frequentar Neuróticos Anônimos, eu começo a ter fome de me alimentar do que eu participo dentro de um grupo. Eu morro de inanição emocional. Ou seja, mas é um processo educacional porque é um fala-ouve. Eu vou lá, vou dizendo meus problemas desse tamanho, até que eu me familiarizo com eles e me qualifico mais para tratá-los. Nós temos lá uma literatura que diz que a doença se origina da pessoa, ou seja, na maneira como eu me coloco nas situações, as situações podem ser benéficas ou não, de acordo comigo. Se eu estou otimista, se eu estou entusiasmado, fazendo as coisas acontecer, quer dizer, a minha postura. E isso o grupo trabalha, primeiro focando a pessoa e com a literatura, que é uma série de sugestões. Ela não é vertical, ela é horizontal. Ela traz uma série de sugestões, de dicas de se viver. Sim, Paulo, todas essas sugestões, essas dicas, eu acredito que sejam muito interessantes. Agora, qual que é o requisito para alguém participar de uma irmandade? Seja qual for, Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Fumantes Anônimos, qual que é o requisito? Esse requisito está na terceira tradição. É o desejo de se recuperar, ou seja, de deixar aquele incômodo que a pessoa sente. O incômodo de fumar, ou de beber, ou de usar droga, ou seja, o desejo. Desequilíbrio emocional. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem problema com o alcoolismo, ela pode participar de Alcoólicos Anônimos? Uma pessoa que não tem problema... Sim, doutora Sandra, perdão, Paulo, vai lá. Olha, eu, por exemplo, não tenho problema de alcoolismo e tenho paixão por Alcoólicos Anônimos. Existe em Alcoólicos Anônimos a figura do amigo já. Por quê? O membro de Alcoólicos Anônimos, como o membro de qualquer unidade dessas irmandades, é anônimo. Mas a irmandade precisa ser conhecida. Correto. E quem está de fora indicando pessoas, é uma outra forma de chegar à irmandade. A primeira forma é através da abordagem. Opa, esse programa aqui hoje vai pegar fogo. Isso. Então, doutora Sandra, veja bem. Mas, por exemplo, eu posso ingressar alguém no grupo de AA ou no grupo de FA ou Narcóticos Anônimos para prevenir, por exemplo, que ela não venha amanhã se tornar um dependente? Deixa-me te dizer, eu acho que não. Eu acho que você não deve introduzir uma pessoa que não tem o hábito que não é alcoolista num grupo de alcoólicos anônimos. Perfeito. Você não deve incluir também uma pessoa que não usa droga no uso de narcóticos, num grupo de narcóticos. Por isso essa diferença, porque o grupo do alcoolista e do narcótico, ele trata do objeto diretamente ali, que é você deixar o uso do álcool ou da droga. Já o neurótico, ele trata do desequilíbrio emocional. Olha, todo alcoólico, todo elemento que faz uso de droga, ele é um neurótico, mas nem todo neurótico é um alcoolista ou um sujeito que faz uso de droga. Então, a diferença Então, aquilo que o senhor disse, o desejo de parar de fumar, o desejo de parar de beber, o desejo de controlar as emoções, né? Então, esse é o requisito principal. Agora, se a pessoa não tem o problema, ela não pode ser membro. Mas ela pode ser, como a doutora Sandra disse, amigo de AA, amigo de FA. A porta está aberta. Okay. Agora, eu não acho que seja eficaz para uma pessoa que não é alcoolista frequentar um grupo de alcoólicos anônimos. Padre Márcio, eu acho que é a coisa mais importante que está acontecendo na sociedade civil nesse momento, no mundo. São pessoas que sofrem de doenças crônicas, incuráveis, quer dizer, uma doença para a vida inteira. Então, a forma de lidar com ela tem que ser muito efetiva. Então, essa pessoa conseguiu aprender a lidar com essa doença e de uma forma muito criativa, uma forma que a vida dela é melhor do que jamais foi. E ela se dispõe a compartilhar isso com outra pessoa que sofre do mesmo problema. E descobre, deliciada, que
Na hora que ela está tentando ajudar o outro, ela está mantendo a sobriedade dela. Ok, eu vou castigar o Jairo. Ele já levantou a mão 2 vezes, mas eu vou chamar o intervalo. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. É uma campanha da Arquidiocese de Belo Horizonte para manter os veículos de comunicação da Arquidiocese, para revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e, mais do que nunca, construir a Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Faça parte. Seja comunhão, participe você também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Hoje estamos falando sobre Irmandades de Ajuda Mútua. Mande sua sugestão ou comentário para nós, através do e-mail ou do nosso telefone. Não saia daí. Estamos de volta, hoje falando sobre Irmandades de Ajuda Mútua. E você tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Então mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, o telefone é 3209-0115. Caro Jairo, retomando o nosso debate, você queria falar justamente sobre a condução de um grupo, né? O Paulo tinha falado que qualquer pessoa pode iniciar um grupo, o desejo de deixar aquele vício ou melhorar, etc. Seria o requisito inicial e você estava querendo uma parte. Pois é, eu gostei mais da parte quando o senhor Paulo coloca que, de fato, é necessário que o sujeito seja tocado pelo tema do grupo que ele entra. Senão, Padre Márcio, estamos falando de um filme americano, Clube da Luta, não sei se você lembra dele, onde um sujeito ele frequenta grupos de ajuda mútua, e aí nos Estados Unidos essa tradição de grupos de ajuda mútua, a doutora Sandra, né, sabe disso, é muito cara a eles, né? Então ele frequenta vários grupos, mas na verdade ele não se engaja em nenhum deles. É um desafio existencial e ele tenta encontrar nos grupos. Eu confesso para o senhor, Padre Márcio, que em 12 anos, 11 anos de tratamento com essas pessoas, de condução dos grupos, um abraço para as pessoas que estão agora nos assistindo e que gostam muito do senhor, lá do grupo de apoio que coordenam na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Contagem. Eu tenho muito cuidado com as pessoas que frequentam o grupo há mais tempo. Então, o indivíduo que chega pela primeira vez ao grupo que eu coordeno, eu faço com que a lógica do grupo aconteça. Nós, coordenadores, Padre Márcio, a gente tem que deixar o discurso acontecer de fato. Quanto menos você interferir, melhor. Mas, quanto mais você disciplinar, para que as pessoas que chegam ali... Pois é, Jairo, e esta aí é uma das tradições, né? Doutora Sandra, pode falar. Olha, os grupos de ajuda mútua normalmente funcionam entre as pessoas que o frequentam. Por exemplo, eu não tenho participação nenhuma ali dentro do grupo. Eu posso ser convidada por eles para falar sobre um tema, para fazer uma temática. Adoro estar entre eles. Mas quem faz o grupo são eles mesmos. Porque... Nesse sentido, doutora Sandra, Deus me deu a graça de ter uma experiência bonita. Há mais de 20 anos, eu sou amigo de AA. Vez ou outra, estou lá falando de espiritualidade, desafios éticos contemporâneos, a própria literatura de AA, que eu conheço bastante, né? Agora, eu não participo das reuniões fechadas deles. Mas aí, Padre Márcio, apenas para colocar, né? Quando o indivíduo chega pela primeira vez ao grupo, eu faço questão que ele permaneça quase que como ouvinte a reunião inteira. No final da reunião, que eu gosto de fazer com que esse indivíduo se apresente e que ele fale o que está trazendo ali. É muito comum, Padre Márcio, nas novelas, aparecerem temas desse tipo. E as pessoas ficam curiosas. Afinal de contas, o que acontece? Mas a novela, como aborda, é uma caricatura. Com certeza, com certeza. É assim, meu nome é Jairo. Tudo bem, Jairo? Oi, Jairo. Isso. Não é, mas aí as pessoas, quando ficam curiosas, elas vão aos grupos para tentar conhecer um pouco mais. Eu acho que é responsabilidade nossa de tentar proteger essas pessoas. O Paulo está ansioso. É o seguinte, a pessoa, o grupo funciona, é um grupo de ajuda mútua, é autoajuda mútua. Porque as pessoas vão lá e falam de si. E por que às vezes não temos um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social coordenando? Por quê?
Porque existe uma disciplina de cada um falar no seu tempo. É o que eu costumo dizer. Você tem um espaço que é só seu. Você tem 10 minutos para falar de você. O que existe mais importante para você do que você falar de você? Então você vai falar de você e quanto mais você falar, melhor para você e melhor para o outro. E assim sucessivamente. Quanto mais os outros falarem, o fala, ouve, eu estou falando, estou cuidando do meu problema, o outro está me ouvindo, está aprendendo, o outro está falando, está cuidando do problema dele, eu estou ouvindo, estou aprendendo. E há uma disciplina que ela é regida pelo coordenador, em termos de tempo, em termos, etc., do intervalo. E o elemento novo que vem, eu falo, primeiro você preste atenção, se apresente, porque você veio aqui. Agora, preste atenção nos depoimentos. Você agora quer falar, quer dizer, existe uma receptividade, um amor. O que o neurótico, basicamente, ele busca? O equilíbrio emocional para tratar a diversidade. Porque o mundo somos 7 bilhões de diversos. Nós estamos sob normas de conduta de jurídica, morais, religiosas e assim por diante. Mas são as histórias individuais. Toda pessoa é diferente, cada um tem os próprios sentidos. Eu não consigo perceber com os sentidos dos outros. Ok, isso aí para mim é maravilhoso, sabe, Paulo? O acolher, o ouvir o outro, o contar a própria história. Eu acho que as pessoas releem a própria vida ali na Irmandade. Né? Se reconciliam com o seu passado, se purificam, se renovam. Mas por há um isso, risco nisso, Padre Márcio? Não, seguramente, Jairo. Eu preciso de ouvir a doutora Sandra. Ela está levantando a mão. Nós estamos falando em novos. O novo no grupo é a grande possibilidade que o grupo continue, que aquela porta continue aberta para receber quem vai ter a vida modificada para melhor por ela, né? E é muito bom receber o novo, porque a gente observa que na compulsão, algo sempre presente é a negação. O compulsivo, qualquer um, vamos falar do alcoólico. É difícil aceitar. Todo mundo em redor está vendo que ele está alcoólico, mas ele mesmo nega. E com muita frequência, a família esconde também. Isso. Vamos dizer assim, esse seria o primeiro passo, né? Admitir a própria impotência diante daquela realidade. O álcool, a droga, o cigarro e etc. E o grupo anônimo ajuda muito. Tá, agora eu digo uma coisa. Por que anônimo? Qual que é o sentido do anonimato como alicerce espiritual, doutora Sandra? Mas é uma tradição imperdível. Primeiro, aquela pessoa está com muita dificuldade de admitir a doença crônica dela. Então, se ela sabe que o grupo é anônimo, isso já vai facilitar que ela vá lá. Vá lá para fazer uma coisa histórica. Não é um profissional que vai falar se ela é ou não é. Ela lá dentro, ouvindo os outros, ela vai se descobrir. Então, ela vai tranquila, porque segura, é anônimo. Né? Segura. Segunda coisa, o anonimato, além de protegê-la, protege o grupo. Uma pessoa fica, às vezes, muito eufórica de estar fazendo parte de um grupo anônimo, percebe que está sendo muito ajudada. Mas, no percurso, é muito frequente haver recaídas. Então, se a pessoa tem uma recaída, às vezes quem está de fora fala assim, então esse grupo não valeu de nada. Correto. Não sabe que aquela pessoa não está seguindo os passos do grupo. Ela não deu conta naquele momento. Sem levar em conta dos preconceitos que existem socialmente. Você é um alcoólico, você é um neurótico. Mas o que é um neurótico? Tá, correto. Nós vamos falar do preconceito no próximo bloco. O Jairo está aqui ansioso, dizendo que há um perigo nos grupos de ajuda mútua. Que perigo é esse, Jairo? O perigo do formato, né? Que a gente, não criticando o senhor Paulo, assim, é quando o coordenador ele tem que temporizar demais e tudo. É do grupo de ajuda mútua perder o mútuo na história. É de você ter, vamos dizer assim, um depoimento individual, uma terapia individual em grupo. Ou seja, o que mais faz com que essas pessoas deem conta de crescer
frente à discussão do tema é a interação que um faz com o outro. Muitas vezes, o modelo tradicional de Alcoólicos Anônimos, por exemplo, a palavra franca e tudo mais, você faz muitas vezes com que os indivíduos eles tenham um tratamento individual em grupo. Isso eu tenho uma certa Agora, crítica, qual que é a saída para isso? Abrir para mais. Abrir-se para o outro. Roda aberta. Reconhecer o outro, enxergar o outro. Roda aberta. Mas a experiência... Doutora Sandra, depois o Paulo. Eu estou querendo completar o imperdível do anonimato. Que a partir do momento que a pessoa sabe que o importante é a contribuição que ela dá e não o fato de ser ela mesma, a pessoa começa a pôr em prática que os princípios devem vir na frente das personalidades. Maravilhoso isso. Muito. E num grupo anônimo, não há divulgação, há atração. Então, se aquele membro está seguindo realmente os passos, né? Está dentro dos princípios, ele vai atrair. Ok. O Paulo queria comentar. Ela falou certo, é a atração, né? O elemento que sai de um grupo desse, ele dá o exemplo da vida dele, da mudança, e isso ele atrai. Ele não se divulga, eu sou um neurótico, eu sou um alcoólico, não. Mas ele pode, a entidade pode se divulgar e deve até, ela existe para aquelas pessoas que sofrem daquele incômodo. Eu queria dizer exatamente da interação. Não há interação em neuróticos anônimos, não. Ninguém interfere no do outro e o outro não interfere em nada que se fala. Existe um respeito absoluto pelo outro falando, ninguém interfere, não há sugestões, não há aconselhamento, não há opiniões. Essa é uma nova modalidade de ajuda. Né? Tá, ok. Paulo, segura aí, nós voltamos falando sobre preconceito. Queremos agradecer aqui ao Joni, da Pompeia. Ele diz que neste domingo, 15/4, haverá o encontro festivo de AA e Narcóticos Anônimos, na Rua Iara 169, Pompeia, às 9 horas da manhã. Diz que para ele a reunião é um banquete espiritual e que ele precisa voltar para ajudar as pessoas, porque um dia ele foi ajudado. Diz que os 12 passos são passos do homem em direção a Deus. Joni, muitíssimo obrigado. Nós ainda vamos falar hoje sobre os 12 passos, as 12 tradições e muito mais. E você não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite para participar conosco. 3209-0115. Até daqui a pouco. Irmandades Anônimas de Ajuda Mútua. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o mestre em psicologia pela PUC Minas, Jairo Stacanelli, a presidente da Junta de Alcoólicos Anônimos no Brasil, Sandra Lúcia de Oliveira, e o coordenador de Neuróticos Anônimos, Paulo Fernandes. Paulo Fernandes, recomeça o nosso debate com você. Veja bem, nós sabemos o que é um alcoólico, o que é um tabagista, o que é alguém que faz uso de droga. Como que poderíamos definir um neurótico? Definir melhor, compreender, na nossa colocar literatura dentro existe uma definição para neurótico. É aquele cujas emoções interferem no comportamento. Mas tem que ser melhor explicado. Porque cada um de nós, qual é a nossa característica? A sua característica são as suas emoções. A minha característica, como é que eu me expresso? Pelas minhas emoções. Qualquer um se expressa pelas emoções que tem. Não tem jeito de você viver sem emoção. Só o morto que não tem emoção nenhuma. Agora, quando a emoção te gera um incômodo, um medo, uma angústia, uma solidão, qualquer tipo de empecilho para você atuar, para você interagir, para você... aquilo que te incapacita de amar, aí sim você realmente está tratando o seu emocional para atingir o equilíbrio da sua espiritualidade, que nós falamos em espiritualidade em Neuróticos Anônimos.
espiritualidade, emoções, e tem uma série de uma hierarquiazinha, assim, não é literatura, mas basicamente é isso, é o equilíbrio emocional para você se sentir bem, por isso que eu digo, é a autoajuda mútua, se sentir bem para ajudar o outro. Eu só posso te ajudar se eu estou me ajudando. Ok, isso que o senhor fala é muito interessante. Agora, existem muitos grupos ou irmandades, né? Nós conhecemos Alcoólicos Anônimos, Fumantes Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Comedores Compulsivos, Jogadores Anônimos, DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas e assim por diante, né? Agora, doutora Sandra, diga-me uma coisa, por que ainda existe tanto preconceito com relação a essas irmandades? Não é pouco, não, é mais do que nós imaginamos. Às vezes eu levo para a comunidade algum aviso de algum evento, de algum encontro, e há pessoas que retêm aquilo ali, infelizmente. Por que a senhora acha que há tanto preconceito? É o medo desconhecido, né? Porque à medida que a pessoa que tem preconceito entra em contato com o trabalho, ela admira aquele trabalho demais e quer ajudar. Tá. O trabalho é maravilhoso. Olha, a compulsão é a doença mais democrática do mundo. Por volta de 12% da população mundial. Eu tenho um amigo que fala assim, dá de catador de papel até bacharel. Exatamente. Então, se você chega num grupo anônimo, você acha pessoas de todas as classes sociais, de todos os gêneros. A sociedade está lá representada. E tem gente que está fora e que imagina, é só para mendigos ou é só para isso. Nada disso, na verdade, é desconhecimento. Não, né? Jairo, qual que é a sua posição com relação ao preconceito? Porque ele está aí, ele existe. Eu acho que, Padre Márcio, assim, os grupos, eles nascem com Prat, lá no final do século XIX, como uma tentativa econômica, tratar tuberculosos de forma pedagógica, assim, explicar para as pessoas, e ao invés de você tratar individualmente, você tratava em grupo uma questão de economia. Eu acho que esse preconceito está, aos poucos, indo assim, sendo trabalhado, porque olha para você ver, nós estamos esquecendo de falar dos ótimos grupos pedagógicos e de tratamento que existem nos postos de saúde, por exemplo. Democracia plena de construção de saúde, quando, por exemplo, enfermeiros nos postos de saúde trabalham com hipertensos, com diabéticos, com senhoras que têm esse tipo de problema, com jovens adolescentes na questão da sexualidade, tratando disso nos postos de saúde. Isso eu acho um negócio fantástico, que não há preconceito nisso. Pelo contrário, é uma senhorinha cuidando do peso da outra. E aí, você fez exercício? E aí, como é que estão as coisas? Você está tomando o medicamento direitinho? Talvez uma das formas mais eficazes de você conduzir um tratamento. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, olha, se você pega um fio de cabelo, ele arrebenta facilmente, mas vários fios você não consegue arrebentar. A força dessas irmandades eu acho que está aí, né? Não há nenhum preconceito de um para com o outro, nenhum juízo, mas escuta e a narrativa da própria história, né? Sim, Paulo. O que existe aí, o pessoal procurou transmitir nas entrelinhas aí é o seguinte, é o tradicional respeito humano, é a censura anônima, é o coletivo anônimo que as pessoas têm medo, né? Como é que vão me ver, Sim. como é que vão me encarar? Um aspecto importante é que o alcoolismo, por exemplo, só começou a ser reconhecido como doença a partir de 1935. Sendo que o alcoolismo está lá na Bíblia, né? Coisa de milhares de anos atrás. Mas era visto como um problema de moral, como uma falta de caráter. E é diferente a abordagem, né? Aí dá hoje, preconceito. Não, eu sei. E às vezes as pessoas dizem, olha, você não deixa de fumar por falta de vergonha na cara, e não se trata disso. Vagabundo. Trata-se de uma dependência da compulsão pela coisa, né? Exatamente. Ok, nós queremos agradecer a participação de Flávia Fenner. Ela manda um e-mail para nós e diz, importante ressaltar que o grupo não ajuda apenas o envolvido, e sim a família deles, fazendo com que cada um aprenda a conviver, a aceitar e lidar com eles quando falta a sobriedade. Flávia, beijo no coração, muitíssimo obrigado. Qual que é o seu comentário, Jairo? Se a dependência é só da pessoa ou envolve o seu entorno? Não, primeiro é que a dependência química é uma doença, de fato, da família, né? A família que não trata
ela é complicada na história. Às vezes vemos, né, doutora Sandra, quando indivíduos se internam e aí a família não se preocupa, que bom, 9 meses, ele vai ficar lá na fazenda, que sossego. Aí o rapaz chega em casa para tentar fazer uma boa acolhida e a família coloca um boi inteiro passar e uma caixa de cerveja. Não funciona, não tem jeito. A família tem que ser trabalhada nesse ponto. Agora, o que mais me deixa preocupado, assim, Padre Márcio, quando escutamos falar sobre grupos e irmandades, é o risco que temos do contrário do preconceito que falávamos antes. É do camarada que frequenta grupo de ajuda mútua e ele se torna o mais chato de todos. Fanático, fundamentalista, muito. Porque ele resume a sua vida naquilo ali. E confesso, sabe, Padre Márcio, muitos alcoólicos anônimos que eu conheço, eles são chatos na hora de contar o que eles vivem dentro da Irmandade. Ok. A Márcia, do bairro Renascença, ela pergunta: como a família pode reconhecer e ajudar um alcoólico, doutora Sandra? Ah, mas ela foi em cima, Márcia. O alcoolismo é uma doença familiar. A gente calcula que para cada alcoólico, por volta de 10 pessoas são codependentes dele. Então, em casa, no trabalho, etc., aquelas pessoas ficam ali assegurando que ele continue alcoólatra. Tanto que, geralmente, ele vai para o fundo do poço pelo menos 15 anos depois que começou a beber. Iria muito antes se não fosse esses em volta. Então, eu diria assim, a compulsão desperta em quem está em volta uma codependência, que deixa a pessoa cega. De boa intenção, o inferno está cheinho, cheinho. Então, eu sugeriria a um familiar de alcoólico ou a um grande amigo, uma pessoa muito próxima, que se aproximasse de grupos de ajuda mútua anônimos relacionados com os familiares. Por exemplo, em torno de Alcoólicos Anônimos tem o Alanon, em que as pessoas vão aprender a lidar com a doença da dependência, né? Em torno dos Narcóticos Anônimos, há o Naranon, etc. Ok, doutora Sandra. Márcia, muitíssimo obrigado. A Juliana, do Belvedere, ela pergunta: seria possível um paciente de câncer montar um grupo de ajuda para as pessoas com esta doença? Como começar? Paulo. Bom, basta a pessoa querer, né, ter a intenção de melhorar. Se está num processo degenerativo aí de doença, ela pode montar um grupo em como tratar isso aí. Agora, tem uma literatura própria para isso. Existe, talvez a coisa não seja assim tão direta, mas o que Neuróticos Anônimos pode oferecer seria essa base de sugestões, do otimismo, do entusiasmo e como conviver também com as situações. Porque convivendo com as situações, aquilo que eu falei, né? A doença está dentro de nós. Na medida que eu me coloco diante da minha dificuldade, da minha postura diante da minha dificuldade, vai sair o tratamento com essa dificuldade. Acho que é por aí. Bacana, doutora Sandra. Olha, os grupos anônimos costumam funcionar em torno de uma metodologia. Então, há um método de tratamento que são os 12 passos com os princípios implícitos. Vamos deixar para a gente falar no próximo bloco? Pois não. 12 passos, 12 tradições. As 12 tradições mantêm o grupo unido. Padre Márcio? Sim, mas nós vamos para o intervalo já. Procura seu pároco, procura o seu líder comunitário. Ok, literatura ajuda muito, mas encontre o espaço, procura. Se teve essa instância agora no programa, procure, tem alguém que vai poder te ajudar nisso. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Ainda dá tempo, ligue para nós, 3209-0115, até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre irmandades de ajuda mútua. E voltamos para falar dos 12 passos e das 12 tradições. Começo com a doutora Sandra. Ah, pois não.
A metodologia de trabalho tem a ver com os 12 passos. A pessoa chega ao grupo e admite a sua impotência frente... É fácil admitir a sua impotência? Olha, mas é muito difícil. Mas é o primeiro passo. É o primeiro passo, exige muita honestidade. Exige tanta que a pessoa começa a treinar a honestidade na vida dela. E aí ela passa para o segundo passo. Ela vê aquelas pessoas ali que ela já viu mal antes e que se recuperaram. Ela começa a ter esperança. E no terceiro passo, a esperança dela, que era naquele grupo. Aquele grupo tem alguma coisa mais do que eu sozinho tenho. No terceiro passo, aquilo se transforma numa fé. Vai se aprofundando. E, de repente... Agora, só um minutinho, desculpe interromper, depois só continua a trajetória aí. Sim. E qual que é a diferença entre essa fé ali na Irmandade, no poder superior, e a religião ou a fé professada nas religiões? Olha, lá não se vive religião, se vive espiritualidade. Tanto que se fala assim, começa a se acreditar num poder superior, assim como cada um o concebe. Então, a pessoa que chega no grupo agnóstica, ou falando que é ateia, porque ela cansou de brigar com Deus, ela mandava nele, falava, ó, eu quero beber e dar tudo certo, eu quero que seja assim, ele não obedeceu. Aí ele chega lá e descobre a maravilha, que é entregar aos cuidados de um poder superior seus desejos, sua vida. Antes de cada desafio da vida, se entregar. É uma mudança. Ok, então nós podemos sintetizar, para ir para uma outra pergunta, dizendo que os 12 passos representam um verdadeiro programa espiritual. Exatamente. E que é um programa para a vida toda. Exatamente. Porque... A doença é para a vida toda e o programa é para aproveitar a doença para crescer. Ok. Jairo, você teve uma grande experiência na sua pesquisa com grupos de ajuda mútua. Você pode contar um pouquinho para nós rapidinho, porque tem muita pergunta aqui. Primeiro é dizer do número, Padre Márcio. Em Belo Horizonte, hoje, somos mais de 250 grupos de ajuda mútua. Então, quer dizer que perto da sua casa, hoje à noite não mais, mas pertinho aí da sua casa, você tem alguém que está se reunindo, se dispondo a coordenar uma reunião desse tipo. Lá no Eldorado, o Sr. Teles, lá na Igreja da Glória, comigo lá na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Alvorada, o pessoal, Dona Conceição, lá no Barreiro, na Igreja de São Paulo da Cruz. Então, assim, tem 250 grupos de ajuda mútua em Belo Horizonte. Então, por uma condução só, então caminhando perto da sua casa, você vai ter isso. Agora, o que é mais interessante, Padre Márcio, eu achava que quando eu fui fazer a pesquisa, que eu encontraria pessoas resistentes aos grupos de ajuda, acreditando que no grupo de ajuda ele diria assim, só tem mendigo nesse lugar, eu não vou nesse lugar não, só vou encontrar aquelas pessoas barbudas, sujas. E muitas vezes você acaba encontrando gente que diz assim, não, quando eu procurei o grupo, eu de fato queria encontrar sobriedade, eu sabia que ali eu encontraria pessoas sóbrias. Talvez a maturidade do sujeito, até mesmo para procurar, a doutora Sandra pode me ajudar nisso, até mesmo procurar ajuda, ele começar a entender, não, naquele espaço eu vou sim encontrar alguém que vai me ajudar nessa história. Eu achava que os dependentes precisavam de viver um trauma para poder buscar o grupo. Nada disso. Na verdade, precisam ser ouvidos. Exatamente. E narrar a própria história. Exatamente. Telefonou aqui o Cláudio, ele diz, sou voluntário de fumantes anônimos e psicólogo da Fazenda Caná. Ele está parabenizando o programa e sugerindo um programa sobre comunidades terapêuticas. E você virá aqui ao programa, Cláudio. Fraterno abraço, muito obrigado. Padre Márcio, Cláudio é referência no trabalho junto a esses grupos. Cláudio coordena o projeto Cuca Legal, que durante muito tempo capacitou vários leigos para poder trabalhar com grupos de ajuda mútua. Ok, bacana. Johnny, do Pompeia, ele diz assim, para nós, o recém-chegado é o membro mais importante. Fala da importância da pessoa aceitar o grupo. Anônimo é a pessoa e não o grupo. Quer comentar, Paulo? Exatamente, o anonimato é da pessoa porque exatamente contra esse preconceito, esse respeito humano, né? Esse tradicional medo do julgamento anônimo, né? Da coletividade. Então a pessoa sendo anônima, ela se sente mais segura, se sente mais tranquila, o que ela falar ali não vai sair dali.
Já o grupo, ele deve ser divulgado para que as pessoas o procurem quando tem qualquer incômodo relativo ao que trata o grupo. Eu queria só fazer uma síntese das tradições e dos passos. Os passos, eles cuidam da pessoa. E as tradições do relacionamento da pessoa e com o poder superior. Já os 7 lemas, eles cuidam de coisas práticas da vida, assim como as demais literaturas. Então, existe assim, muito ganho para as pessoas em frequentar uma reunião nessa metodologia do fala, ouve, sem interferência, no respeito que existe, para que não haja um conflito essa é a minha opinião, por isso que também não há... Agora, Paulo, é sempre bom, né, doutora Sandra e Jairo, frisar que a Irmandade, vamos dizer assim, é gratuito e funciona. Se você conhece alguém que tem necessidade, ou nisto, ou naquela parte, ou naquela dependência, procure ajuda. Doutora Sandra, o que significa esse lema? Fazer primeiro as coisas primeiras. Olha, quando a gente chega a um grupo anônimo, você vê que a pessoa chega totalmente desorganizada. E ela querer resolver tudo de uma vez é uma boa forma de não resolver coisíssima nenhuma. Então, a pessoa parte do grande lema, um dia de cada vez, e naquele dia de cada vez, primeiro, as primeiras coisas. Primeiro o que está me incomodando mais. É uma lógica muito interessante isso, Padre Márcio, porque junto à disciplina é preciso a gente entender que o foco do tempo é um dos mais importantes para o tratamento de dependências químicas. É quando o sujeito chega num grupo e fala assim, nossa, mas eu gostei demais disso aqui. Eu nunca mais vou utilizar, e ele abraça, acaba a reunião, as pessoas se abraçam e ele acha aquilo muito bonito. Esse sujeito que chega e fala que nunca mais vai utilizar a substância, o Padre Márcio, esse camarada não vai voltar na semana que vem. Agora, se ele reduzir o tempo em termos de perspectiva, hoje não, e se ele for só por hoje de noite, só por amanhã de manhã, ele consegue trazer isso para mais perto. Ok, não precisa de resolver tudo de uma vez para sempre, devagar, só por agora. Eu queria colocar uma pergunta para o Paulo. Veja bem, no grupo de neuróticos anônimos, acontece, claro que ali não é terapia de grupo, não é um tratamento, né? Mas é uma irmandade de apoio mútuo, etc. Mas pode acontecer de a pessoa participar ali e ter um tratamento paralelo, por exemplo, acompanhamento com o psiquiatra? Tem diversas pessoas que estão ali, inclusive a gente fala, olha, o que a gente trata aqui é mais uma prática educacional. Você vai se educar para a vida inteira, você vai se conscientizar e trabalhar a sua vida dentro do que é sugerido pelo programa. Se você precisar de um tratamento mais verticalizado, você vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra. Não há essa disputa, essa colocação assim de qual que você deve. Não, você pode ir para um, para outro. Só que a característica mesmo de neuróticos anônimos é da pessoa estar ali sem custo e um processo, não é inclusive um grupo, uma dinâmica de grupo, não é, porque ninguém fala do outro, ninguém ouve também nada de si. Então é uma coisa assim, um fala, ouve, onde você diz e você aprende, você ensina e aprende. E daí... Sim, doutora Sandra quer Os completar? grupos anônimos absolutamente não são sectários. O trabalho é inclusivo. Então, quem está lá dentro, nessa vivência do aqui e agora que a gente está vendo, ele vive uma metodologia excelente. Agora, ninguém diz essa é a única boa que existe ou só pode ser aqui. Muito antes, pelo Eu, às vezes, contrário. digo assim, parece-me que a lógica que permeia essas irmandades não é tanto a lógica do conhecimento. Claro que o conhecimento é importante, mas é muito mais a lógica do encontro, do acolhimento, do respeito. Eu queria agora, o nosso programa está indo para o final, eu queria tocar num assunto que eu acho que é chave para todos os grupos, todas as irmandades anônimas. Trata-se da importância da literatura. Qual que é a sua visão, Jairo? Sabe por que eu coloco isso? Há grupos que parece que têm ojeriza à literatura. Eles preferem, por exemplo, contar muito mais com os testemunhos daqui e de lá do que com a literatura. Jairo. Padre Márcio, eu sempre gosto de levar nas reuniões que coordeno um texto novo. Me lembro de uma vez ter importado um livro, tinha acabado de sair nos Estados Unidos, de ter importado e de traduzir junto àquelas pessoas. Me lembro de participar de um grupo uma vez em que eu levei a super interessante do mês,
que falava sobre maconha na capa. É evidente que é preciso fazer isso. Talvez aí se inscreve uma justificativa daquele alerta que eu disse. Se o grupo Padre Márcio, ele passa a ser um novo vício para o sujeito, ele fecha os olhos e os ouvidos. É claro que um viciado em um grupo de ajuda mútua é melhor do que um viciado em droga. Ele é mais chato, mas é melhor, entendeu? Mas a gente tem que entender que o grupo, ele é uma porta de entrada novamente para o mundo. Ok, você falou da literatura no sentido amplo. E da literatura específica, doutora Sandra, o que a senhora acha? Olha, a A, por exemplo, tem uma literatura riquíssima. Outros grupos também, CCA tem uma literatura muito boa, todos. Nossa, também. Agora, como a A foi o iniciador, eu vejo que outras irmandades acolhem a literatura do A como se fosse sua. Entendi. Porque é muito interessante. Foi a primeira vez que um alcoólico falou sobre alcoolismo. Antes era um profissional falando a respeito de, né? Ele falou de dentro. Ok, Paulo, o que você acha da literatura? Pois é, em Neuróticos Anônimos existe isso, tem uma literatura muito rica, onde a gente passa, em vez de falar sobre alcoólico, fala como neurótico. Agora, a literatura ela é fundamental porque os problemas que são, os incômodos que as pessoas levam, a literatura ela é rica e ela é horizontal, ela apresenta casos prontos. Ela não entra em pormenores, ela não fica verticalizando, ela apresenta casos prontos. Então, as pessoas podem se conscientizar através das sugestões, das dicas de solução de problemas pela literatura. E também no Fala Ouve, ela associa uma coisa à outra. São coisas assim muito complementares. Eu poderia fazer uma comparação, por exemplo, o cristianismo. Não fora a Bíblia, não haveria cristianismo mais. Exatamente. Se não for a literatura fundacional dessas irmandades que remonta a Alcoólicos Anônimos, não haveria nenhum desses grupos maravilhosos que nós temos hoje. Uma prova disso, Padre Márcio, o Brasil é a terceira estrutura mundial de Alcoólicos Anônimos, que está em 186 países. Então, o Brasil apadrinha outros países. Agora, por exemplo, está começando, aprofundando o apadrinhamento a 5 países falantes de português da África, começando por Angola e Moçambique. Então, uma boa forma que a gente tem é enviar literatura para eles. Entendi. Ok, olha, nosso programa chegou ao final. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Além da competência, do conhecimento, uma simpatia e um amor muito grande para falar do tema. Nosso programa chegou ao final, mas antes queria relembrar a campanha Faço Parte. Participe você também. Ajude a Igreja de Belo Horizonte a construir a Catedral Cristo Rei, um legado que deixará para o futuro. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte, pelo Twitter e agora também pelo Facebook. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto sempre com você. Aquele abraço.